Olá, vamos dar continuidade. Agora nós vamos ver o grupo de indicadores que é os índices de liquidez. E aí, o que significa o índice de liquidez? Ora, os índices de liquidez avaliam a capacidade financeira de satisfazer os compromissos com terceiros. Significa dizer o quanto a empresa dispõe ou quanto a instituição dispõe de bens e direitos em relação às obrigações que ela tem com terceiros. Entre os indicadores de liquidez mais conhecidos, nós temos liquidez corrente, liquidez seca e liquidez geral. Quando se fala nos índices de liquidez, normalmente a gente diz o seguinte: quanto maior, melhor. Ou seja, quanto mais bens e direitos eu tiver em relação às obrigações, melhor. A empresa estaria com capacidade de honrar as obrigações sem deixar nada de pagar, né? Vamos ver então a primeira, que é a liquidez corrente. O cálculo da liquidez corrente é quando a gente olha para a instituição olhando se ela tem capacidade de pagar as obrigações de curto prazo. Então, o índice de liquidez corrente é um dos índices mais conhecidos e utilizados na análise de balanço. Indica quanto a empresa poderá dispor de recursos de curto prazo para honrar as suas obrigações de curto prazo. É muito simples calcular. O que eu vou precisar? Simplesmente pegar o total do meu ativo circulante, ou seja, o total de bens e direitos que vão se transformar em dinheiro no curto prazo, e dividir pelo PC, passivo circulante, que são as obrigações que eu vou ter que honrar no curto prazo. Quando eu fizer essa divisão, vai aparecer lá, para cada real de dívida, quanto que eu tenho de bens e direitos. É o resultado dessa divisão. O resultado dessa divisão vai aparecer para cada R$1 de dívida, quantos reais ou quantos centavos eu tenho de bens e direitos para honrar essa obrigação. Legal? Agora, a liquidez seca. A liquidez seca é uma medida um pouco mais rigorosa de liquidez, porque ela não leva em consideração o estoque. Então, a liquidez seca indica o quanto a instituição poderá dispor de recursos de curto prazo, bens e direitos de curto prazo, para honrar as obrigações de longo prazo, mas sem contar com os valores que ela tem de estoque. Esse índice de liquidez seca, ele é muito utilizado principalmente no comércio e na indústria. No serviço, normalmente, o nosso estoque é muito pequeno. Então, provavelmente, a nossa liquidez corrente vai ser bem próxima da nossa liquidez seca. Mas nós vamos analisar isso também nas nossas instituições. E, por fim, nos índices de liquidez, vamos ver a liquidez geral. A liquidez geral, a gente amplia um pouquinho mais a capacidade de pagamento, olhando tanto o curto quanto o longo prazo. Então, para calcular, nós vamos ver quanto eu tenho de bens e direitos de curto e longo prazo para honrar as obrigações de curto e longo prazo. Então, nesse caso, olha só como é que ficou a fórmula. Eu vou pegar somente o total do ativo circulante e vou somar o ARLP. Ora, o que é isso? Muita calma. É o ativo realizável a longo prazo. O que é isso? Um subgrupo do ativo não circulante, está lembrado? O ativo não circulante é dividido em ativo realizável a longo prazo, imobilizado e investimento intangível. Então, quando a gente vai calcular a liquidez geral, eu vou pegar o ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo somente. Porque ali estão o quê? As contas a receber de longo prazo. Então, por isso que eu vou pegar o ARLP. E vou dividir, então, o ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo, dividir pelo passivo circulante mais o passivo não circulante, PC mais PNC. Então, aí eu olho, se olhando o que ela tem de bens e direitos de curto e longo prazo, se ela tem condições de honrar as obrigações de curto e longo prazo. Então, esses são os índices de liquidez que nós vamos calcular depois. Então, vamos seguindo em frente. No próximo take, nós vamos ver, então, quais serão os índices de rentabilidade. Até agora, quando nós vimos os índices de estrutura patrimonial e os índices de liquidez, nós só trabalhamos com contas que estavam no balanço patrimonial. A partir da rentabilidade, a gente vai trabalhar também com as contas da demonstração de resultado do exercício, ok?